A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso ele disse para João lá em Pátimo. Mas ele também diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu quero falar um pouco aqui a respeito de Daniel capítulo 9, do versículo 24 e 25. Esse texto é um texto maravilhoso. A palavra do Criador se interpreta por si só, mas há muita controvérsia dentro desse texto, porque algumas pessoas, quando olham para esse texto de Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25, diz que Gabriel está dizendo que o povo de Daniel era os judeus. Outros diz que essas semanas era só para os judeus e tira a igreja ou gentil desse contexto. Mas se nós orar e estudar mais um pouco o sentido da colocação da palavra que Gabriel está revelando para Daniel, a gente já consegue logo perceber que dentro desse texto, o próprio Gabriel mostra para Daniel que o povo de Daniel não era só os judeus. Vejamos por quê. Observe, o versículo 24 de Daniel 9 diz: 70 semanas estão decretadas para seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com as transgressões, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entende que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido ou Mashiach, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas, muro, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo será destruída pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim, e assolações foram decretadas. Aqui nós já pode observar de forma maravilhosa. Quando o anjo diz 70 semanas estão decretadas para seu povo e a sua santa cidade, observe que aqui estava falando concernente à vinda do Mashiach, o que ele iria fazer no Calvário em prol da humanidade, em prol do povo de Israel e em prol daqueles que creem, e o que era que ele ia fazer no santuário celestial, é isso que mostra. Mas não é bem essa colocação do que eu queria explicar aqui. O que eu quero explicar aqui é mostrar que a igreja e os que são o gentil estão ingeridos aqui nas 70 semanas. Vejamos por quê. Quando o anjo diz 70 semanas estão decretadas para seu povo, alguns pensam que aqui é só para os judeus, mas não é. Por quê? 70 semanas. No versículo 25 diz que depois da 26, depois das 62 semanas, ungido será morto. Ora, se depois das 62 semanas, ungido será morto, depois das 62 semanas, ungido será morto, se é 70 semanas para estabelecer o decreto para o povo, estão decretadas para o povo de Daniel,
o ungido será morto na semana 62. Não, ele será morto depois da semana 62. Então, o ungido será morto na semana 63. Se ele será morto na semana 63, porque depois da 62 semana, o ungido será tirado. Então, depois da 62 semana, é a semana 63. Se é a semana 63 que ele vai ser crucificado e vai para o Calvário, então resta só 7 semanas para completar as 70. E quando Cristo vai para o Calvário, Paulo nos escreve em Efésios capítulo 2, versículo de número 14, que pela cruz, isso é na sua carne, ele unificou ambos com o Criador, né? Agora não são mais dois povos, mas um só, entendeu? Um só, pela cruz. Então, quando ele foi para a cruz, ele foi na semana 63. Se ele vai para a cruz na semana 63, naquele momento ele já reconcilia o gentio com os judeus, a igreja com os judeus. O que é que acontece? Se ele unifica o gentio com os judeus, isso mostra que a igreja, que é o gentio, faz parte da semana que estão decretadas, as 70. Isso mostra claramente, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Quer dizer, pegou toda aquela colocação, né? E dentro da profecia, dentro do cumprimento da profecia de Cristo no Calvário na semana 62, 63, e geriu o quê? O gentio. O gentio foi enxertado, o gentio, a igreja foi enxertada, tá entendendo? Nos judeus, através do sacrifício de Cristo no Calvário. E Cristo foi morto na semana 63. Ele foi morto na semana 63. Se ele foi morto na semana 63 e é 70 semanas decretado para o povo de Daniel, o gentio passa a ser povo de Daniel. Agora, não mais judeus e não mais gentio, mas sim ser uma nova criatura. Por quê? Para se cumprir o que está em Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo de número 31. Olha que coisa linda. Diz assim: Então chegou o dia, declara Yahweh, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirar do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz Yahweh. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara Yahweh. Porei minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o criador deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem os seus irmãos, dizendo, conhecemos Yahweh, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que o Criador está falando que ia fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a comunidade de Judá, não a aliança que fez com ele quando tirou do Egito, Êxodo capítulo 19. Né? Êxodo capítulo 19, o próprio Criador fala para eles ali que se ele ouvisse a voz do Criador, o próprio Criador ia fazer deles um reino de sacerdote. Em Êxodo capítulo 20, 20, vem os 10 mandamentos. Ele diz que vai obedecer os 10 mandamentos. Mas em Êxodo capítulo 32, eles fazem os bezerros de ouro e quebram. Moisés quebra aquelas tábuas, aquela aliança que estava em tábuas de pedra. Foi quebrada. O que é que o Criador está dizendo aqui? Que vai fazer uma nova aliança, não aquelas, porque aquelas foram quebradas. Qual é essa aliança? A aliança é pôr a lei no íntimo.
pôr no coração dentro. Olha o que está aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Olha que coisa linda. Quando algumas pessoas gostam só do vale de osso seco, né, pregador? Mas se observa no capítulo 37, do versículo 15 em diante. Uma só nação e um só rei. Uma só nação e um só rei. Esta palavra do Iau veio a mim, filho do homem. Escreve num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreve num outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José, toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-se uma única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando seus compatriotas perguntar, vocês não vão nos dizer o que significa isso? Diga-lhe, assim diz o soberano Iau, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, gentil. Efraim é o cabeça do gentil, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou ajuntá-lo à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Uma só na minha mão. Meu amado, aqui a gente vai ver que Davi será o seu único pastor. Está no versículo 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E Alcha. O que é aqui? Aqui não está falando de Davi, filho de Jessé. Aqui está falando de Alcha, filho do Criador. Então aqui está mostrando claramente que após o Machia, Yahshua Machia, ir para o Calvário, ali mostra claramente que a igreja, o gentil, todos que crê, ali ele já unificou o gentil, representando a igreja, com Judá. Ali mostra claramente que a igreja, que é o gentil, já faz parte das 70 semanas de Daniel. Já faz parte das 70 semanas de Daniel. É isso que o texto está revelando. 70 semanas está decretada para o teu povo e para a tua santa cidade. Ora, 70 semanas, se Cristo morre na semana 63, então, na semana 63, ele no Calvário, ele reconcilia ambos com o Criador. Vamos ver Efésios capítulo de número 2, se não é isso que ele faz. Efésios capítulo 2, vamos estar lendo aqui do versículo de número 14 em diante. Diz assim: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, que ambos, judeus e gentios, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, a lei dos mandamentos que expressa ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, no Machia, dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com o Criador, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, tá vendo? Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então aqui mostra claramente que Cristo na cruz, quando ele foi crucificado, ele reconcilia o gentil, a igreja, com o Criador. Pela cruz ele uniu os dois povos. Agora não tem mais judeus, agora é um povo só. Por isso que o anjo diz para Daniel: 70 semanas está decretada sobre teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós, irmão, muitos não creem nessa teologia, nessa revelação, mas eu acredito que todos nós cristãos que crê no Machia, já faz parte do novo Israel. Já fomos
é, reconciliado com o Criador, todos nós que crê. Alguns têm uma teologia diferente, eu respeito, mas não é isso que a revelação das Escrituras está mostrando. A revelação das Escrituras está mostrando isso em Ezequiel 37, versículo 15 em diante, está mostrando isso em 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12, que após a separação, né, do reinado ali, de 10 tribos ficar com Roboão, cabeça, capital Samaria, e 2 tribos ficar com Roboão, filho de Salomão, né, que tem ali Jerusalém como capital, a gente vê claramente que o próprio Criador, quem fez essa obra, ele fez essa obra porque ele está no controle de tudo. Então, amado, as 70 semanas de Daniel já inclui a igreja, o gentil, já inclui, porque Cristo na cruz já uniu ambos com o Criador, entendeu? Já está unido. O próprio Paulo, quando escreve para os irmãos lá em Romano, o próprio Paulo diz: quem é judeus? Quem é judeus? Aquele que faz a circuncisão na carne ou aquele que tem a circuncisão no coração? Tá vendo? É aqueles que praticam, entendeu? O gentil que não tem leis, mas guarda os preceitos da lei. Entendeu, meus irmãos? É isso. Então, as escrituras estão mostrando claramente que as 70 semanas de Daniel já está incluído o gentil nela, representando a igreja. É isso que a revelação, o Espírito de profecia está mostrando. Entendeu? Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para entender essa revelação em nome de Yahshua Mashiach.